Bom, vamos lá. Eu estou em mais um Marano Cast e dessa vez a gente mudou um pouquinho o perfil do podcast. Geralmente a gente tem podcasts com profissionais da área da saúde, ortodontistas, cirurgiões. Dessa vez eu estou com a Helena. A Helena foi uma paciente minha. Ela vai se apresentar um pouquinho aqui e eu achei interessante trazer a Helena aqui para a gente poder passar um pouco da experiência dela. É uma experiência que começou desde antes da cirurgia, onde ela começou a se perceber com alguns problemas funcionais e estéticos na face, aí toda a caminhada dela, rumo à cirurgia, o preparo para a cirurgia, depois o pós-operatório da cirurgia, depois a finalização da ortodontia, ela já acabou o tratamento por completo, até a etapa de hoje a gente vai conversar um pouquinho, que ela está se tornando a nossa embaixadora. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, Paulo, está com você. Fala um pouquinho de você, quem é a Helena, aonde que surgiu a Helena nesse contexto de cirurgia ortognática, há quantos anos que você percebeu? Fala um pouquinho, fica à vontade. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Helena, tenho 25 anos. Meu caminho para a cirurgia ortognática, né, começou desde o finalzinho da minha infância, início da adolescência, que foi onde a dentista, né, no qual eu consultava, percebeu que eu tinha uma certa anomalia no meu rosto. Tentamos buscar outros caminhos para poder tentar retardar, né, o crescimento da mandíbula, só que não deu certo, então o único caminho que a gente tinha era a cirurgia, até que eu fui caminhando até chegar no Dr. Renato, que realizou um grande sonho, me ajudou, né, com uma angústia muito forte que tinha dentro de mim, e essa sou eu hoje. Vocês vão me conhecer um pouquinho mais. Mas fala um pouquinho mais, qual foi o primeiro momento, não sei se você se recorda, o primeiro momento que você viu assim, tem alguma coisa que não está legal. Você lembra qual foi a idade e que situação, ou alguma atividade, ou quando foi se alimentar, respirar, enfim. Tem algum momento que te chama a atenção, assim, poxa, alguma coisa está estranha comigo em relação aos meus colegas, ou em relação aos meus pais? Sim, na adolescência, né, inclusive quando eu fui fazer a documentação para colocar o aparelho, a documentação ortodôntica, que faz aquele escaneamento, né? Você tinha quantos anos, né? Eu tinha uns 11, 12 anos, e eu usei aparelho a primeira vez até os 14 ou 15 anos, por aí, não me recordo muito bem. Então, que eu vi aquela imagem minha de lateral, né? Uhum. E que eu vi que eu era diferente de outras pessoas. Tá, e aí você chegou no primeiro tratamento ortodôntico. Nesse tratamento, o profissional ou a profissional que colocou o aparelho, você chegou a fazer o tratamento ortodôntico? Sim, fiz. E o profissional falou para você que seu caso era cirúrgico, falou a palavra cirurgia ortognática? Sim, desde o início. E aí, Isso. o que você fez com isso? Quando você ouviu ou quando seus pais ouviram a palavra, sua filha tem que fazer uma cirurgia, você tem que ser submetido a uma cirurgia, hospital. Você lembra qual foi o primeiro sentimento, ou eles te falaram qual foi o primeiro sentimento? Foi um pouquinho desesperador. Desesperador. Ainda mais depois de pesquisar, né, como era feita a cirurgia. Isso você com 11 anos. Isso, desde nova, assim, já tendo um entendimento, mas com o tempo a gente vai adaptando, assim, sobre o processo e a gente só vai buscando. Tá, e aí não foi dessa vez que caminhou diretamente para a ortognática. Isso. Esse tratamento durou quanto tempo? Em média, uns 3, 4 anos. E foi um tratamento indo em direção à ortognática ou foi aquela chamada compensação ortodôntica? Foi mais uma compensação ortodôntica, porque... Então, apesar do diagnóstico, você não caminhou para o tratamento de cirurgia ortognática? Não. Depende da idade também, né? Que não era indicado fazer a cirurgia na idade que eu estava. Ótimo. Esse ponto que a Helena colocou é bem legal por dois motivos.
Primeiro, porque a gente tem uma idade ideal para fazer a cirurgia ortognática. E qual que é a idade ideal? A idade ideal é quando finalizou a maturação óssea. Então, isso nas meninas é um pouquinho mais cedo, isso nos meninos é um pouquinho mais tarde. Então, nas meninas, geralmente, finaliza a maturação óssea com 15 anos, mas tem ainda um resquício de crescimento da mandíbula com mais um ano e meio. E nos meninos é um pouquinho mais tarde, 18, 19. Não significa que não se possa fazer a cirurgia ortognática antes disso. Mas a gente, quando faz uma cirurgia ortognática numa pessoa abaixo dos 15 anos, que ainda não finalizou o crescimento ósseo, eu só faço em duas situações. Uma, quando existe uma perda ou uma alteração de funcionalidade muito grande. A pessoa, o adolescente, está sofrendo muito funcionalmente pela deformidade. Por quê? Porque a gente aí a gente submete o paciente à cirurgia, mas ele já sabe que vai ter que fazer uma segunda cirurgia. Mas existe um ganho neste momento porque ele está sofrendo muito. E o segundo motivo, o segundo ponto, é quando existe pelo menos um mínimo de entendimento emocional, porque como é que você vai mudar o rosto de uma pessoa e mudar a dieta, mudar tudo numa criança de 11, 12 anos? Então, esse ponto que a Helena colocou, ele é legal, porque existe uma janela de tentativa de fugir o paciente, tirar o paciente da cirurgia ortognática durante o crescimento. Agora, tem um segundo ponto, que tem casos que mesmo a gente tentando fugir, a gente sabe que não vai conseguir fugir. E eu imagino que esse tenha sido o seu caso. Fala um pouquinho disso. Então, você tratou e você sabia ou tinha uma grande inclinação para entender que eu tratei, mas eu sei que eu vou precisar de cirurgia. Foi isso que aconteceu? Sim, foi exatamente isso. Quando eu completei aí 15 anos, que eu fui até uma consulta de manutenção do aparelho, levei toda a documentação que era necessária, e ela falou: Helena, aqui o seu caso é cirúrgico. Não é viável manter você com o aparelho, você é muito jovem. Como eu posso dizer? Meio que indico, né? Que você espere completar 18 anos, que é quando os ossos já meio que param de crescer, para você poder buscar o tratamento cirúrgico. Legal. Aí você chegou numa segunda fase, que é o quê? Sabia que tinha que fazer cirurgia, sabia que era uma cirurgia agressiva, mas não podia fazer nada ainda. Como que foi a cabeça da Helena nessa idade? Eu quero saber especificamente o seguinte: houveram traumas, houveram chacotas, bullying, restrições? E o que a Helena se restringiu no social? O que a Helena deixou de fazer por causa disso? A Helena não deixou de fazer nada porque ela estava muito bem resolvida e sabia que o momento ia chegar? Ou a Helena teve restrições? Não, eu não quero sair, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo outro. Teve alguma mudança de comportamento? Que agora você já era uma mocinha, 15, 16 anos, sabia que tinha que fazer uma cirurgia, já começava a se olhar com mais vaidade. Teve alguma mudança? Teve algo que você se reprimiu ou se fechou por causa deste problema e por saber que não poderia fazer a cirurgia naquele momento porque tinha que esperar? Muitas vezes. Me dá alguns exemplos de coisas. Vamos lá. Quando você se torna adolescente, você começa a ter um entendimento maior sobre as coisas. Então, eu comecei a me restringir de sair. Tinha pavor de interagir com outras pessoas, porque eu tinha priminhos que viam o meu rosto e falavam: prima, mas por que você é desse jeito? Então, aquilo ficava na minha cabeça. Se uma criança percebe, se é perceptível para uma criança, o que passa na cabeça de um adulto? Se é coisa maldosa ou se é só curiosidade. Então, isso acabava mexendo muito com a minha cabeça. Eu me sentia muito mal, porque eu acabava me privando de socializar com outras pessoas, o que era estranho para a minha idade. Que na idade que eu estava, eu tinha que socializar. Estava no ensino médio, então era todo dia tendo que conviver com outras pessoas. Então, assim, foi um pouco sofrido para mim.
questão de ter vergonha de comer em público. Me peguei, né, me gravando, comendo, e o movimento que minha boca fazia não era legal para mim. Então, eu ficava amedrontada de querer comer em público, pra se eu ver que ponto que chega, né? Bullying, sofri também, já tive casos de, assim, que as pessoas imitavam a minha boca, esperavam eu sair para ficar fazendo chacota comigo. Então, é ruim, né? Uhum. Ninguém quer passar por isso. E isso foi durante a adolescência, né? 15, 16, 17, 18, enfim. Aí quando que veio a segunda etapa do tratamento? Quando que veio agora a ortodontia rumo à cirurgia ortognática? Quantos anos depois? Eu iniciei meu tratamento em 2022, né? Que foi quando eu falei, agora chega, não me posso esperar mais. Foi aí que a gente começou a buscar, que aí indicaram o senhor e graças a Deus encontrei. E eu só fui, falei, agora sim chegou o meu momento. E eu não parei enquanto eu não consegui. E qual foi agora o sentimento quando você iniciou essa caminhada agora? Agora achei o cirurgião, achei uma ortodontista, estamos iniciando. Qual foi o sentimento que veio neste momento? Agora eu vou dar o pontapé inicial. Eu fiquei aliviada, porque finalmente eu iria resolver que era um problema, né, para mim. E aí foi caminhando. Então agora nós já estamos na fase que ela começou a fazer o tratamento ortodôntico, que é a descompensação, que a gente chama, resumidamente, é colocar o dente na posição certa, independente da discrepância óssea. É corrigir o dente para depois da cirurgia corrigir o osso, mais ou menos isso. A cirurgia foi chegando, você iniciou o tratamento com alívio. Estou aliviada. E aí foi passando o tratamento ortodôntico. Eu não combinei com ela isso, tá? Qual foi o sentimento que foi vindo à medida que o tratamento ortodôntico foi se desenrolando rumo à cirurgia? Assim, inicialmente a ansiedade, né? A ansiedade, é isso aí. Geralmente, o paciente da cirurgia ortognática, eu falo que tem uma diferença muito grande entre um paciente que põe aparelho e só vai colocar aparelho, para um paciente que põe aparelho e vai fazer a cirurgia ortognática. O paciente que põe aparelho, o objetivo final dele é tirar o aparelho. Então, cada mês que passa, ele sobe um degrau. Ele vai ficando mais satisfeito, obviamente, se o tratamento está sendo feito de maneira correta. Então, ele vai melhorando, melhorando, até que acabou, tira o aparelho, pronto. O paciente que faz cirurgia ortognática, fala para mim como que é o paciente que faz cirurgia ortognática. Cada mês que vai passando antes da cirurgia, vai acontecendo o quê? Você fica mais ansioso. E o que que você vai vendo na sua boca? Vai melhorando ou piorando? Vai piorando. Então, o paciente que faz cirurgia ortognática, ele vai descendo uns degraus, é diferente. Ele vai piorando, 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 até que ele chega no último degrau, que é o ortodontista que fala assim, olha, pronto, já pode fazer a cirurgia. Aí na cirurgia, ele sobe o elevador, e aí ele chega no resultado. É claro que tem a ortodontia pós-operatória, mas é importante a gente separar isso, porque um sempre está subindo. O outro desce, que a gente fala que é dar um passo para trás, né? Ou vai dar um passo para trás, para depois dar vários passos para frente. Então, se o objetivo o objetivo primário, né, o principal objetivo do paciente que faz ortodontia sem cirurgia é tirar o aparelho, eu posso dizer que talvez o objetivo primário de quem põe aparelho para fazer cirurgia é a cirurgia, né? Aí o segundo objetivo é tirar o aparelho. Mas o mais importante, a virada de chave talvez seja a cirurgia, né? Eu penso que, pelo menos é a percepção que eu tenho, é mais importante para vocês e gera mais ansiedade chegar na cirurgia do que tirar o aparelho. Não é isso? Sim, com certeza. E aí, beleza, tudo bem. Chegamos na véspera da cirurgia. Muita ansiedade, coração a mil. O que você esperava? Não é o que aconteceu. Não sei se você vai se recordar, mas como que você imaginou ou imaginava que seria
não só a cirurgia, mas o pós-operatório? Você se preparou para quê? Pelas minhas pesquisas, eu me preparei assim, para algo que fosse bem pior do que foi. Óbvio, a gente sente medo, a gente fica angustiado, porque não se sabe o que pode acontecer durante a cirurgia, né? Tempo de cirurgia, eu não fazia ideia de quanto tempo duraria a minha cirurgia. Mas, assim, acho que o preparo psicológico foi o que me ajudou. Porque eu de fato sou muito ansiosa e eu ficava trabalhando isso na minha cabeça, pra parar pra pensar, Helena, você vai passar pelo processo, mas uma hora vai acabar. E foi justamente isso, quando a gente menos espera, já tá tudo voltando ao normal, a vida meio que volta, né? Tá, vamos comparar agora o que a Helena achava que seria de pós-operatório e o que foi o pós-operatório. Qual que é a diferença que você vê entre o que você imaginou que seria a cirurgia, o pós-operatório da cirurgia, e o que realmente foi o pós-operatório da cirurgia? Eu esperava que fosse mais doloroso, que as pessoas que não têm conhecimento falam que a cirurgia ortognática é algo que, nossa, você vai quebrar o gosto todo, você vai sentir muita dor. E comigo foi ao contrário, eu não senti dor nenhuma. Fiquei esperando, né, me preparei, como eu disse, preparei para dor, preparei, psicologicamente, e eu quase não senti dor. Pô, não é uma cirurgia que é o mil maravilhas, mas você se preparando, você tendo ciência do que você pode enfrentar, fica tudo mais fácil. Tá. Esse ponto eu acho que é legal a gente bater nessa tecla, porque hoje em dia, infelizmente, na verdade sempre, né? As notícias ruins, as polêmicas sempre dão mais ibope do que as coisas boas, né? Você vê para cada 20 fóruns, grupos de WhatsApp, de Facebook, de redes sociais como um todo, que falam de coisas ruins relacionadas à cirurgia ortognática, você tem um que fala de coisas boas, né? Então é muito mais fácil gerar polêmica do que apaziguar. E isso é uma coisa que eu pego constantemente. E eu lembro que eu falei isso para você, não sei se você se recorda, olha, os primeiros 3, 4 dias serão ruins, muito ruins, vai querer me matar. Mas quando passar 10 dias, você vai ser outra pessoa. É claro que a gente fala de outra pessoa, não é que assim, parece que você está voltando a fazer tudo o que fazia, não. Mas é uma evolução tão rápida, principalmente quando o paciente é colaborador, que a gente vê uma melhora muito grande e a gente não percebe que essa pessoa fez uma cirurgia ortognática. Eu falo o seguinte, se a gente olhar a imagem da cirurgia e olhar você no pós-operatório, nunca uma pessoa que não conhece sobre a cirurgia vai olhar a imagem da cirurgia, os ossos, os cortes, e olhar você, ela nunca vai achar que essa pessoa é você. Ela vai achar que essa pessoa aqui está na UTI por 30 dias e tal, porque realmente é uma cirurgia que a gente literalmente desmonta o osso e remonta o osso. Mas o que eu falo? Não se apegue a isso, não se apegue à técnica. Você vai ver que o pós-operatório vai ser muito mais simples do que você imagina se você confiar. Se você confiar no processo, se você confiar no cirurgião, se você confiar no ortodontista, se você confiar na equipe, se você fizer o dever de casa, né? Então fala um pouquinho para mim de como que foi o seu dever de casa. Como que você se preparou para isso? Em relação à alimentação, à rotina, enfim, como que você se preparou psicologicamente para isso? Eu sabia que não seria fácil, até porque eu já sabia que eu ficaria sozinha, então eu teria que me adaptar ao processo. Perdão, eu tô. Questão de alimentação, que só pode comida líquida. Então, minha mãe já deixava tudo preparado para mim. Às vezes eu ficava nervosa, porque eu queria tomar um iogurte, mas com a boca muito inchada, escorria tudo, e a gente não sente. Então, assim, tem os momentos de felicidade aos que você se estressa um pouco nos primeiros dias, mas
questão de alimentação, questão de higiene, que é muito importante por conta dos pontos, né, que são por dentro da boca. Eu acabei ficando com um pouco de neura por conta disso, que eu morria de medo de algo inflamar, infeccionar, e eu falava: "Meu Deus, ter que voltar para o hospital, fazer tudo de novo". Então, assim, era algo muito regrado, mas com cuidado, porque você fica fragilizado, né, o seu rosto fica bastante inchado, mas se você fizer o dever de casa certinho, alimentação certinha, medicação que é muito importante, acho que foi tudo muito bem. Isso é legal você falar, porque a Helena foi uma paciente e graças a Deus a maioria dos pacientes são muito colaboradores. Um ou outro tá uma deslizada, mas no geral são muito colaboradores. E eu falo para eles o seguinte: olha, o meu papel principal ele vai até a cirurgia. Quando eu operei você, acabei, dei o último ponto, a partir dali você é protagonista e eu sou o coadjuvante. Não é que eu não sou o mais importante, óbvio que eu sou para orientar, enfim, mas até a cirurgia sou eu que faço as coisas, eu que planejo, eu que opero, eu que solicito exames, eu que faço tudo. Mas depois da cirurgia é você que tem que se alimentar, é você que tem que tomar banho, é você que tem que fazer as coisas. E a Helena é uma típica paciente que se preparou para isso. Então, quando você se prepara, você percebe que as coisas são menos complexas do que pareciam. Óbvio que pelos 3 dias são mais enjoados, mas passa rápido, né? As coisas voam, e aí você vê que é uma nova rotina que está acontecendo e que ela é muito menos complexa do que você imaginava. Não que não é complexo, mas é muito menos complexo do que imaginava. Não é isso? É exatamente isso. Se a gente colocar na cabeça que não vai conseguir, que não vai dar certo, a gente nunca vai fazer. Então eu sempre coloquei na minha cabeça que por mais que fosse difícil, eu iria me adaptar, eu iria conseguir sair bem com isso. Tanto que o senhor sabe, né, a gente entrava em contato aí um com o outro quase todo dia para ver a questão de movimentação do dente, da borracha. Então, assim, é justamente o preparo que facilita o pós-operatório. E eu não sei se ela lembra, mas eu falei uma coisa para ela, porque a gente opera, vamos lá, sexta-feira opera, tem alta no sábado, volta na segunda. Quando volta na segunda, volta me odiando e tal. E aí eu falo uma frase para os pacientes no pós-operatório, não sei se ela vai lembrar. Você lembra? Acho que não, né? Veio ela, vieram os pais também. Aí eu falei, olha, aqui é muito mais importante do que aqui neste momento, porque se você não tiver o psicológico forte, você vai se entregar. E se você se entregar, aí você não vai se alimentar direito, não vai higienizar direito, não vai fazer nada, aí o pós-operatório vai ladeira abaixo. E ela foi uma paciente que, apesar disso tudo, eu precisei falar com ela. Falei, Helena, olha, tem que trabalhar aqui. Ficou um pouquinho fragilizado, o que é normal. Então, esse papel meu de dar um puxãozinho de orelha, ele é importante, porque é tudo novo para o paciente. Eu já sei o que o paciente vai passar, mas ele não sabe. Eu passo isso com todos os pacientes, mas para ela é único. Foi uma vez só e não vai precisar passar de novo. Então, eu me recordo dessa frase, que são frases que eu falo pouco, mas de vez em quando eu falo. E eu falei isso para você, olha, trabalhar aqui, a mente tem que estar forte, né? E passou, né? Agora vamos lá. Chegamos na fase dos frutos. Tiramos o aparelho, fizemos a cirurgia, tiramos o aparelho. A Helena hoje e a Helena de antes da cirurgia, antes de colocar o aparelho, qual que é a diferença de características, de personalidade, de sentimentos que existe entre a Helena hoje e a Helena de antes de encontrar o caminho com a cirurgia ortognática? Quem era aquela Helena e quem é essa Helena hoje? A Helena de antigamente é a Helena retraída, antissocial, vamos dizer. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, mais aberta, mais sociável, mais sorridente, que para mim era algo, assim, meio que impossível. Hoje eu já faço com mais tranquilidade. Posso dizer que mais confiante? Exatamente, acho que essa é a palavra, confiante, uma Helena mais confiante. Isso é muito legal, porque eu falo, os colegas brincam que eu falo que cirurgia ortognática resolve tudo, né? Até emagrecimento, calvície,
chulé, tudo, mas é porque a cirurgia ortognática, ela tramita muito entre a melhoria estética e a melhoria funcional. A gente tem cirurgias que são estritamente funcionais, que não mudam a estética do corpo e da face, e nós temos cirurgias que são estritamente estéticas e não mudam a função, não melhoram a função. A cirurgia ortognática melhora as duas, né? Você hoje mastiga melhor, respira melhor e se enxerga melhor, muito mais harmônica. Então ela melhora as duas coisas, né? Tem esse bem bolado, bem legal. Então, um resultado muito bacana é esse. Quando a gente olha para os olhos da Helena antes da cirurgia e para os olhos hoje, a gente vê um olhar muito mais confiante, que foi legal o que você falou, que é uma característica muito, muito comum. O paciente, antes da cirurgia, é um paciente mais fechado, menos sociável, não é porque ele é antissocial, é porque ele tem insegurança. É um paciente que não é seguro emocionalmente, porque ele já passou por muita coisa. Porque qual que é um grande problema da cirurgia ortognática? Um problema desse tratamento é que 95% das vezes esse tratamento é feito depois da adolescência. E o período de maior chacota é na adolescência, de maior privação para as meninas quando elas estão se descobrindo, né? A vaidade, o corpo, enfim, todo aquele encanto de ser mulher. E esse períodozinho aí é o período que você já tem um entendimento de algo que te incomoda, mas não pode fazer nada. Então a cirurgia ortognática, quando ela vem transformando esses pontos, transformando isso. Por isso que eu digo que ela é transformadora. A gente olha para a Helena hoje extremamente mais confiante, segura, né? Tá. Agora eu quero, para a gente chegar final desse primeiro bloco, eu quero que você fale o seguinte. O que você diria para uma pessoa que está lá no início, talvez para a Helena lá do início, ou para alguém que está lá onde a Helena estava no início, que sabia que tinha que operar, mas via um monte de coisa, porque a cirurgia arranca a cabeça, não sei o quê, não sei o quê. O que você diria para essa pessoa hoje? Para ela confiar no processo e não desistir. Porque eu sei que tem muitos pacientes que desistem no meio do caminho e eu acho que esse não é o caminho correto. Então, acho que essas são as palavras que eu tenho para dizer para os futuros pacientes de ortognática, para você ser forte, você ir atrás do seu objetivo, você ir até o final. Legal. Bom, então, assim, a Helena é vamos dizer assim, um case de sucesso, né? Então, tudo caminhou muito bem com ela. Obviamente, grande parte da culpa desse sucesso é dela. E aí a gente trouxe a Helena aqui e a gente sugeriu para ela, fez uma proposta para ela, porque a Helena é uma das pacientes que a gente tem que falam de boca cheia, que assim, olha, a cirurgia ortognática é fantástica, mudou minha vida, vai, faz. Então a gente pensou assim, poxa, a gente sabe que a Helena faz isso de coração, com carinho, por gratidão, por todas as melhorias de qualidade de vida, mas por que não tentar unir o útil ao agradável? Por que não tentar retribuir a Helena de alguma forma? Aí nós criamos agora as embaixadoras da nossa clínica. A Helena é a nossa primeira embaixadora. Então, qual que foi a nossa proposta da embaixadora? É a gente ter pessoas que sejam... Porque é muito mais forte do que eu falar, é a Helena falar. Por quê? Porque ela passou por isso, ela viveu esse processo. Então, é muito mais, vamos dizer assim, seguro quando a gente ouve quem passou pela experiência relatar como que foi, do que eu que sou cirurgião. Mas eu queria que você falasse um pouquinho disso agora. Não precisa entrar nos pormenores, mas o que você, quando a gente veio com essa proposta para você de embaixadora, eu falei, Helena, você quer ser nossa embaixadora? Você quer ser a nossa porta-voz? Você quer fazer uma caminhada mais próxima da gente? O que você achou disso, dessa proposta, da iniciativa? Como que foi a sua primeira reação em relação a isso? Primeiramente, eu fiquei maravilhada, né?
pelo convite e orgulhosa também por saber que eu posso levar o meu caso para outras pessoas, assim como já tiveram diversas pessoas que me procuraram para poder perguntar sobre a cirurgia. E também achei uma proposta, assim, única. Nunca tinha visto, achei inovadora, inclusive, e acredito que as pessoas que têm interesse, né, têm interesse e precisam, que é necessário, que acho que ninguém faz uma ortognática, decidi, vou fazer uma ortognática, que é uma cirurgia muito funcional. Uhum. Então, achei uma proposta diferente, inovadora, e que pode atrair e para as pessoas verem a ortognática com um olhar diferente. A ideia, então, das embaixadoras é ter, a gente está falando da Helena, mas é ter qualquer paciente nosso que já passou pela experiência, porque o objetivo não é fazer algo comercial. Se fosse comercial, a gente contratava vendedores para isso. O objetivo não é esse. O objetivo é ter pessoas que falem o que a gente vai falar, mas do ponto de vista delas. Porque eu nunca vou conseguir falar tudo que a Helena pode falar e que ela viveu. Então, tendo a Helena como embaixadora, isso permite com que o paciente converse comigo, mas permite com que o paciente converse com ela. A gente fala assim, olha, por que você não conversa com a Helena? Eu acho que a Helena pode te ajudar nesse aspecto, ela pode esclarecer alguns aspectos. E isso independente do paciente ser meu paciente. Ela sendo nossa embaixadora, ela pode... O objetivo é dizer o seguinte, olha, pessoal, eu estou aqui, se alguém quiser conversar comigo sobre cirurgia ortognática, ortodontia, eu, Helena, estou disposta a conversar. Esse é o objetivo, né? É a gente pegar pessoas que estejam interessadas. Então, a gente sugeriu isso para a Helena, e eu não estou com uma faca aqui debaixo da mesa, você tem que ser. Ela veio por livre e espontânea vontade, amou a indicação, a proposta, e o objetivo é que ela seja uma pessoa que fale por ela mesma, fale a experiência dela para os outros, né? Eu também acho que é uma proposta inovadora e torço para que você seja o primeiro ponto ou o pontapé inicial de vários pacientes que vão chegar daqui 1, 2, 3 anos aonde você chegou. Torço que esses pacientes, não importa se comigo, com outro cirurgião, torço para que esses pacientes, quando eles fizerem a retrospectiva deles, que eles falem, tudo começou com a Helena era embaixadora de uma clínica lá em Vitória, no Espírito Santo, e ela que foi a pessoa referência para mim, que me deu ânimo. Então eu torço muito para isso, espero que você esteja tão empolgada quanto eu. Certeza, de determinação total. E aí eu quero, para finalizar, quero que você fale alguma coisa. A gente já falou um pouquinho da caminhada da Helena antigamente, um pouquinho dessa... O que você espera desse início agora como embaixador? O que você vislumbra lá para frente? Assim, eu acho que isso pode fazer isso. O que você... Qual é o sentimento? O que está passando na sua cabeça em relação a isso? Não da proposta que foi feita, mas daqui para frente, o que você visualiza? Assim, eu fico muito feliz de poder ter ciência que com isso, com o projeto, eu também posso ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Porque é algo que realmente transforma a sua vida. Então, da mesma forma que transformou a minha, eu quero que outras pessoas cheguem desse mesmo caminho que eu segui. Então, acho que esse é o propósito que eu espero lá na frente, saber que eu ajudei a transformar vidas, assim como ele me foi transformado. Legal, que bom, que bom. Bom, eu conversei um pouquinho com a Helena. Helena é uma paciente super querida, não só ela, mas os pais têm um super carinho pelos pais dela. E obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que sua vida é muito corrida, então obrigado por estar aqui, por falar o que você falou. Vocês podem duvidar, mas a gente combinou
zero o que a gente conversou aqui. Ela não tinha a mínima ideia do que eu ia perguntar. Eu só falei, vou falar um pouquinho da trajetória, até chegar na parte de embaixador, só isso. Então, fluiu de maneira muito, muito agradável, muito sincera, isso que é o mais importante. Então, obrigado de coração e desejo sempre o melhor para você, tá bom? Conta sempre com a gente e é isso aí. Obrigado, pessoal.